Que bom, meu querido Milton, ter você aqui para dividir com a gente, né, as suas experiências que você enfrentou aí enquanto universitário. É um prazer te conhecer pessoalmente, viu? Prazer é o meu. Prazer é o meu. Deixa eu te falar, você trabalha na Rede Super, é isso? Me conta aí sobre o seu ofício lá. Sim, eu sou formado em jornalismo pela UFMG, né? Atualmente eu estou trabalhando como repórter lá na Rede Super, que, para quem não conhece, é uma TV cristã, sediada aqui em Belo Horizonte. É, a gente tem um conteúdo que ele é assumidamente cristão, né? Então, a Sim. gente tem programas de entretenimento, programas de música, mas toda a nossa programação ela é assumidamente cristã. Então, não é aquele tipo de TV que você vai encontrar qualquer tipo de conteúdo também, Sim. não, né? É um conteúdo que está voltado para a vida do cristão. É Então, é confessional, muito né? confessional, é confessional. Então, assim, é muito impactante para a gente, né? Atualmente, eu estou como repórter de um programa, porque além da TV, a gente também tem a Rádio Super, que, inclusive, para quem quiser, é a 100,5 FM, e todos os dias a gente dá ali notícias sobre Brasil e o mundo com uma contextualização cristã, né, com uma visão cristã. Então, ela é uma TV confessional, com profissionais que estão assumindo ali a sua fé, e isso é algo muito impactante, muito importante para a vida das pessoas. É verdade. Eu já tive lá, sabia? Eu já participei de um Já, programa, acho que de tudo um pouco. É ah, isso? eu já fui produtor do de tudo um pouco. Ah, que Inclusive bacana. a Raquel, que é a produtora aqui que produziu a live, ela também trabalhava comigo, minha amiga, É, né? e a gente trabalhou juntos na produção do De Tudo Um Pouco. Que legal. Inclusive foi a convite dela, né, que eu participei do De Tudo Um Pouco, acho que foi no ano passado ou ano retrasado. Foi uma experiência bem interessante. Eu tenho o costume de falar em público, mas na televisão assim a gente fica meio dá uns É friozinhos na estranho, barriga. né? Dá um frio na barriga. E o mais Você impactante, pode pode falar. falar. Pode falar, pode falar. O mais impactante para a gente assim é que como que várias pessoas se sentem tocadas com o que a gente está fazendo ali, né? Porque quando você está em TV, por exemplo, aqui na internet, a gente consegue ver quantas pessoas estão nos vendo, nós vemos os comentários, mas em TV isso é completamente diferente. Às vezes tem Exatamente. um no Nordeste que nunca visitou a Lagoinha, por exemplo, que é a mantenedora da TV, nunca veio aqui a Belo Horizonte ou algo do tipo, e está recebendo essa palavra que a gente está dando. Sim. E deve ser muito legal para você ser jornalista, né? E trabalhar numa TV como a Rede Super, que é um canal confessional, que está produzindo conteúdo saudável para a cristandade, para o público de forma geral, né? É muito bacana isso, não é? É muito bacana. Na verdade, foi a minha primeira experiência trabalhando num ambiente cristão, totalmente cristão. Porque eu já tinha trabalhado em outros lugares, já tinha feito estágio, e na área de comunicação, de um modo geral, você ser cristão é meio que diferente demais. É, né? E ainda mais na minha área, que é comunicação, né, a área de humanas, as ciências sociais aplicadas. E quando eu entrei na TV, eu estranhei. Eu estranhei porque de repente eu estava conversando com um colega que estava falando sobre a Bíblia, sobre a visão dele da Bíblia, né? E coisa que em outros ambientes isso nunca aconteceria Completamente e não diferente, né? acontece. É muito diferente, muito diferente. Que legal. Você se formou pela UFMG, Isso, que é a pela Universidade UFM. Federal, né, de Minas Gerais. Acho que é a principal até Bacana. de E Minas. você, cristão desde sempre, como é que é? Conta aí pra gente um pouco da sua história, até a gente ingressar aí do momento que você enfrentou na universidade. Conta Sim, aí sua sim. história pra gente. Bom, pastor, pela sorte, não só pela sorte, né, mas pela bênção de Deus, eu fui criado em um lar cristão. E aí eu fui criado num lar cristão. Deus me abençoou, graças a Deus. E eu fui criado numa igreja presbiteriana, numa cidadezinha do interior, onde meu pai trabalhava, Itaú de Minas, não sei se alguém aqui conhece, Eu já ouvi é, falar. próximo a Ribeirão Preto, assim. E aí eu fui criado na igreja. Os meus pais também foram criados em lar cristão, tanto meu pai quanto a minha mãe, isso que às vezes é cada vez mais difícil, né, você imaginar isso. Mas fui criado nesse ambiente cristão. Meus pais sempre trabalharam na igreja, então desde pequena minha referência com a igreja existiu na minha vida, né? Então assim,
o meu final de semana não era descansando, não era ficando em casa. Meu final de semana era indo na igreja, né? Meu pai, na época, meus pais sempre mexeram com o Ministério de Louvor, com música, né? Legal. Meu pai, na época, regia um coral na igreja. E aí, meus pais, quando eu tinha uns 9 anos de idade, meus pais decidiram mudar de cidade, eles foram morar na cidade deles, que é Divinópolis. E aí nós fomos para a igreja e depois de um tempo a gente foi frequentar a Igreja Batista da Lagoinha. Aí mais tarde, quando eu já estava lá com os meus 17, 18 anos, eu decidi que eu queria ser jornalista. Só que eu ficava muito em dúvida, eu era muito novo, né? Não sabia se era isso mesmo que eu queria fazer, se eu queria estudar comunicação ou não. E aí surgiu a oportunidade de eu estudar no FMG, só que tinha um curso que me interessava muito também, que era o curso de turismo. Olha só. É, Tudo a ver, né? Turismo e jornalismo. assim, na verdade, depois que eu entrei na universidade, eu vi que são realidades muito diferentes, inclusive do Sim, perfil sim. dos alunos, dos professores. E entrei, é um curso de humanas, né? Eu gosto, entrei para o curso. Aí, quando eu cheguei no terceiro semestre, eu virei e falei assim: não é isso que eu quero para minha vida. Fiz muitos amigos ali, mas eu virei e pensei: não, não é isso que eu quero para minha vida. Isso do Existia a curso de turismo, possibilidade, né? isso no curso de turismo. Tá. Existia a possibilidade de eu trocar o curso, e aí eu pedi a Deus para que ele me desse essa oportunidade. E aí, quando eu vi, eu já estava, me inscrevi no curso de jornalismo e comecei uma outra etapa dentro do curso de comunicação. E aí é que começou a minha luta, digamos que dentro do meio acadêmico, né, como cristão. Porque no turismo era até muito tranquilo, tinha colegas que eram cristãos ali na minha sala do Entendi. turismo, mas no jornalismo a história era outra, né, era completamente diferente. Completamente diferente, né? Comunicação social, como você diz, já são as ciências humanas aplicadas, né? Já Isso, é outra história. Linha de sim, pensamento, influência filosófica. sim. Já- É uma outra. Você existe muito da teoria, mas existe muito da questão prática. Talvez Sim, para quem decide estudar jornalismo em alguma universidade federal, né, ou pública, a prática mesmo você vê muito pouco dentro da universidade. A universidade, principalmente as universidades públicas, elas estão focadas em pesquisa. sim. Então, boa parte dos alunos estão ali participando, estão ali dentro, mas eles estão envolvidos com as pesquisas dos professores. Agora, a prática de você fazer o jornalismo, no nosso caso, por exemplo, eu sempre gostei muito de TV, gostava de rádio, isso aí eu só ia descobrir fazendo estágio ou indo trabalhar mesmo, porque você fazer jornalismo, praticar esse jornalismo dentro da universidade é muito difícil, é mais Sim. complicado, mas isso é uma realidade das universidades públicas, né? Boa parte dos meus colegas que estudaram em universidades e faculdades particulares experimentaram muito da prática dentro do curso mesmo, né? Fazendo aulas, laboratórios, era muito nesse sentido. Entendi. E como é que foi aí? O que aconteceu dentro da universidade? Você, como cristão, que tipo de desafios você teve que enfrentar? Como começou aí o desafio? Você, como um cristão aí, defendendo a sua fé, né? A fé que você tem aí desde que se entende por gente, né? Porque foi criado num berço evangélico. Como foi para você o ambiente dentro da universidade? Quando você em algum momento declarou que você era cristão, como é que foi? Sim. Pastor, assim, quando eu entrei no curso de turismo, foi até muito tranquilo, porque o curso de turismo ele é um curso que ele não tem tanta teoria que envolva as ciências sociais. Sim, E aí, quando eu fui para o curso de jornalismo, eu fui estudar num prédio que é muito famoso, que é a Fafiche, é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Ali é que foi o meu baque quando eu entrei no curso. Porque a maioria dos cursos de comunicação no Brasil, e isso reverbera na imprensa brasileira, né, porque boa parte dos profissionais são formados em jornalismo, claro, elas são focadas na escola de Frankfurt, que é uma escola alemã, inspirada na União Soviética, e que prega tudo que é não cristão. Então, assim, para mim veio o primeiro baque foi nesse momento.
porque eu estava vivendo e convivendo com pessoas que professavam sua fé, e aí ali naquele momento, quando eu entrei na universidade, e quando você começa a fazer as amizades e tudo, e você fala que você é cristão, tem gente que já não te olha da mesma forma. Às vezes você tá vivendo normal, você está com as suas crenças, você está tratando bem as pessoas, você está fazendo o que Cristo te ensinou. A hora que você fala assim, eu sou cristão, a coisa Já muda. era. Já era, já era, já era. E aí eu lembro que eu comecei a sentir dificuldades de me relacionar com meus colegas de sala. Deixa eu fazer Porque, só um esclarecimento para quem está assistindo. Para quem não sim, sabe, tá? A escola de Frankfurt é uma escola alemã de tradição marxista, tá certo? Então, para isso. quem aí não sabe, toda a produção de conhecimento da escola de Frankfurt, ela é baseada no marxismo. E geralmente as escolas de linha federal aqui no Brasil, elas adotam, né, a escola de Frankfurt como a escola que vai oferecer ali para ela toda a percepção de realidade do embasamento teórico, né? Então, eu não sei, você já, em algum momento, dentro da sua formação, você ouviu falar da escola austríaca? Já ouvi sim. Ouviu? Ai, que bom. Porque eu fiz, né, 4 anos, e durante os meus 4 anos eu não ouvi nada sobre a escola austríaca, que é a escola que é o contraponto à escola de Frankfurt, né? Sim. Mas vamos lá, vamos continuar. Desculpa te É, interromper. eu ouvia, mas a gente nunca chegou a estudar ela dentro da universidade. E aí, quando você se diz cristão, o pessoal leva aquele baque, né? Nossa, você é cristão? E é uma coisa engraçada, assim, porque quando você começa o curso, né, a maioria dos seus colegas, na verdade, eles estão aprendendo tudo que os professores estão falando. É tudo muito Exatamente. novo e tal. E o ambiente das universidades, ele propicia, claro, um envolvimento das pessoas, né? E aí, quando você se diz cristão, você é meio que o cara conservador. Já te taxam que você é um problemático. E eu tive muita dificuldade, Reacionário. o reacionário da turma e É o tudo. Eu reaça. tive muita dificuldade de manter amizades com os colegas que tivessem uma visão contrária à minha. Porque é natural. E pela graça de Deus, eu tinha um colega de sala que a família dele tinha desviado de uma igreja batista daqui de BH por causa de uma briga da igreja. Os pais dele brigaram com um pastor na época, não vou falar qual que é a igreja, e eles desviaram. E ele tinha um problema na fé. E eu imaginei, quando ele me contou aquilo, aí eu já percebi por que que ele andava comigo. Porque, por mais que ele gostasse da nossa amizade, a gente conversava de tudo, mas ele Sim. queria entender aquilo que para ele no passado foi muito difícil. Então, assim, para mim foi muito complicado, porque no início todo mundo é amigo seu. A hora que as pessoas vão sendo expostas a uma visão marxista, que tem um ponto completamente oposto ao do cristianismo, aí elas já começam a te ver como estranho. E aí toda aquela amizade que você tinha construído com eles ali leva um baque. Então, assim, começou uma outra saga na minha vida, né? Que foi muito difícil para mim estar ali naquele meio e que de alguma forma até baqueou um pouco a minha fé, porque eu pensei que tudo aquilo ali era novo demais para mim. E eu acho que nós cristãos temos que estar preparados para poder saber dialogar e conversar com essas pessoas. Infelizmente, às vezes até dentro das igrejas, a gente não sabe, não aprende, né? Como que a gente pode se relacionar, como que a gente pode discutir, como que a gente pode debater de um modo saudável. Você lembra assim, de algum episódio que aconteceu com você especificamente, assim, onde você foi confrontado pela sua fé? Eu lembro assim, teve uma vez que, na época que eu entrei na universidade, tinha dado uma polêmica, porque assim, a universidade ela tem muito uma visão mais, como é que eu vou falar? Ela tem uma visão muito politizada. Então, existe a ideia de politizar, entender a política daquele momento. E eu passei um aperto na época, porque o Marco Feliciano, né, o pastor Marco Feliciano, tinha assumido
era a pasta de direitos humanos, não sei se o senhor Sim, vai sim, eu lembrar. lembro dessa época. Foi no início ali dos anos 2010 ali, e ele assumiu essa pasta e isso deu um bafafá dentro da universidade. E eu lembro que eu me posicionei a favor do que ele falava. Para quê? Para quê, né? Eu fui completo ignorado da turma, assim. Isso na minha turma. Mas graças a Deus eu busquei uma certa distância. E aí eu fui começar de fato a me relacionar, foi com o pessoal do curso de jornalismo da área noturna ali, né? Do pessoal que estudava na parte da noite. Você E fazia aí então de manhã. eu fazia de manhã, fazia o diurno. E aí eu decidi, não, do jeito que tá, nessa ignorância que o pessoal tá, eu vou me envolver com o pessoal que é do diurno que é aliás, que é do noturno, né? E que Deus me ajude nessa caminhada. E de fato, as pessoas eram mais humildes e mais abertas para se relacionar com a vida e com a fé, né? Então, inclusive, encontrei mais amigos que processavam, que diziam da mesma fé que eu, confessavam a mesma fé que eu tenho, que eu já tinha. Então, foi o período mais difícil, digamos assim, porque eu sempre fui muito sociável. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei muito mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode Outra. fazer. É interessante porque você que é o jornalista, né? E eu que estou fazendo as perguntas aqui. Então, olha, Não, é, é assim. as pessoas até esquecem que existem duas formas aí de hostilidade dentro da universidade para um cristão, né? A primeira delas é o ataque aí direto à fé cristã, né? Aqueles argumentos ateístas mesmo contra a nossa fé, falando que a nossa fé é ignorante, que o cristianismo ele é uma invenção, né, da história com o objetivo de Sim. manipulação de massas, etc. Esse é uma das hostilidades que nós enfrentamos no ambiente acadêmico, mas existe outra que ela é mais silenciosa, ela é mais velada, né? Que é a Uhum. questão do preconceito onde nós, como cristãos, nós sentimos aquela pressão e até mesmo aquele medo de expressar, né, nossas convicções, nossos pensamentos, com algum medo de ser retalhado, de ser mal visto pela turma, né? Eu, por exemplo, no começo do curso, eu só tirava 10. Só tirava 10. Era 10, 10. Era um objetivo de vida que eu tinha, né? Tirar 10 em todas as matérias. Então, eu tirava 10, 10, 10, 10. Aí, primeira vez que eu fui com a Bíblia e escrito Jesus na camiseta, Uhum. minhas notas começaram a cair assim, estranhamente. A produção ainda era a mesma, eu respondia da mesma forma, me empenhava da mesma forma, mas as minhas notas começaram a cair vertiginosamente. Sim. Teve algum momento na universidade que você sentiu assim essa pressão assim de você ter medo, assim, receio de declarar sua fé, de ir com a Bíblia, não sei, uma camiseta escrito um versículo. Isso existe dentro da universidade? Você sentia esse certo medo? Existe muito. Eu sentia muito medo. Na verdade, eu estava até conversando com a Raquel antes da live, e é uma coisa que eu já reparei, assim, que dentro das faculdades particulares, das privadas, existe mais um embate do aluno com o professor, né? Existe mais esse embate, que o professor vai criticar o cristianismo e tudo. Dentro das universidades públicas, da forma como eu vejo, tem professores que vão sim se assumir, que vão ter dificuldade com você. E aí eu tive um embate que era tanto religioso quanto político, porque você ser um conservador é um problema, né, dentro da universidade. E aí, mas o que mais pega dentro das universidades públicas é o embate entre os alunos, entre a comunidade universitária, que não envolve os professores, porque os professores, a maioria deles, estão preocupados com a pesquisa deles. Sim, sim. Eles querem que a pesquisa deles aconteça de forma natural, né? Eles não vão querer caçar briga com o aluno, eles não vão querer atacar ele diretamente. Então, eu lembro que eu tive um problema com uma professora. Era, ela nem era uma professora da comunicação, não, mas era uma matéria que eu tinha que fazer da comunicação, que era de uma matéria de sociologia. E aí eu lembro que eu comecei a debater com ela algumas coisas que o governo tinha feito
e que não eram naturalmente cristãs. E eu tomei pau nessa matéria. Eu tive que repeti-la novamente, assim. Mas eu tinha muito medo, porque como, por causa desse embate, a minha área, eu não conheço muito de outras áreas, mas a minha área é muito a área do contato. Você faz um contato com aquela pessoa vai te indicar para alguma coisa, né? E quando eu estava na época de estágio, né? E aí eu lembro que, por exemplo, eu chegava na universidade, eu queria fazer estágio, e aí você tinha algum colega que estava já trabalhando em algum lugar que você tinha muita vontade de estagiar. Aquele colega, se ele fosse seu amigo, ele te indicar para um estágio para ser colega dele. Então, por exemplo, apareceu uma vaga na emissora tal. Cara, tem uma vaga aqui, manda o seu currículo, né? Então, eu tinha medo de ter que assumir minha fé ali, porque eu tinha medo de não ter uma oportunidade que algum colega pudesse me Entendi. indicar. Mas eu não deixei de fazer as coisas para abençoar a vida de outras pessoas. Eu lembro que eu estava na época ali estagiando num lugar e eu tinha um amigo que ele estava tendo muita dificuldade para conseguir um estágio, ele estava precisando de dinheiro. E eu indiquei ele, mesmo a gente não tendo a mesma fé, porque ele era amigo meu e tudo. Mas eu ficava assim com receio de assumir minha fé ali naquele lugar, dentro daquele ambiente, exatamente por um certo boicote social, né? Ah, não vamos indicar ele, não, ele não é cristão. Ele é cristão, aliás, ele é cristão, não vamos ajudar ele, não. Então, Medo até de existe prejudicar o seu futuro, né? totalmente prejudicando o futuro que eu poderia ter, né, em algum lugar. Sim. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo, durante o período da minha formação, acontecia muito, por exemplo, a questão do politicamente correto, né? Sim, Por sim, eu ser o cristão, parecia que de alguma forma, só eu expressar a minha fé, eu quebrava um padrão normativo, né, que é o politicamente correto, que a sim, minha opinião, ela de alguma forma, ela iria contra aos princípios e valores corretos e absolutos que eles afirmavam ali e tinham a necessidade de se reafirmarem em todo momento, né? Então, toda vez que eu manifestava a minha opinião a respeito de determinado assunto que ia contra o senso comum, né? Parecia que eu era tipo um demônio, assim, um matador, um assassino, um estuprador, assim, uma coisa muito ruim, porque eles olhavam para mim e eles olhavam até assim com uma expressão, né, escandalizada. Por exemplo, teve um caso com esse professor de sociologia aí que me reprovou, né, que me amava, e ele começou a me amar por causa de uma aula de economia que ele falou sobre a questão da balança comercial e ele falou sobre déficit primário, né? Ele falou assim, olha, o que tem a ver? Estão brigando aí sobre a questão déficit primário, superávit. Que isso vai impactar na vida do ser humano comum, do pobre? E aí, isso só tem a ver para a elite. Isso só muda no bolso da elite, que não sei o quê. E aí eu levantei a mão, né? Sempre muito educado. Eu não mudava o tom de voz. E aí eu sim. levantei a mão e aí eu perguntei, né? E falei, professor, mas como assim a balança comercial não afeta na vida do pobre, né? E o pobre vai ser o mais afetado por causa da questão do déficit da balança comercial, porque isso altera a taxa o câmbio, gera inflação, desemprego, etc. e tal. E eu sei que começou um debate ali, e ele falou assim: olha, eu não vou nem debater com você, porque você é conservador. Você é de direita, então não tem debate com você, porque conservador de direita é opressor. Não tem debate com esse tipo de gente. Gente que é racista, gente que oprime negros, homossexuais. E já começou um discurso assim que, mano, não tinha nada a ver com a história, Sim, sabe? Então, assim, eu sim. não podia me declarar como cristão. Nossa, é cristão. Nossa, homofóbico. Gente, ele é É, homofóbico. Não, eu tem sou essa visão. cristão. Não, nossa, ele é racista. Não, estou falando que eu sou cristão. Não, ele é cristão. Nossa, ele é um opressor das mulheres, sabe? É uma coisa assim que, meu Deus. Você chegou a enfrentar alguma coisa desse nível também ou não chegou a tanto? Quando eu tive esse embate com essa professora, era exatamente por causa disso. E aí ela me hostilizou, assim. E aí eu acabei tomando pau na matéria, né? A minha sorte é porque, como o FMG é muito grande, eu poderia fazer essa matéria com uma outra professora ou com um outro professor, então era mais tranquilo nesse sentido, assim.
de que muitos vão te criticar exatamente por conta do seu posicionamento, né? Só de você ser cristão, isso já é um problema. O grande embate que eu tive dentro da universidade é porque, durante muito tempo, eu não consegui encontrar bases, ou seja, quando eu digo bases, é assim, pessoas que concordassem comigo e que estivessem do meu lado. Parece estar Então, sozinho, muitas né? vezes, muitas vezes eu tive que me calar. Eu tive que me calar porque eu senti que não ia adiantar nada, né? Eu ficar falando ali. Hoje, eu tenho um amigo que ainda estuda lá, né? Que ainda não formou, mas é um amigo mais novo que eu, que não formou ainda. E hoje, por exemplo, existe um conselho conservador dentro da. Ele abriu junto com os amigos, dentro da universidade. E o que mais assusta, na verdade, é você ver alguns cristãos modificando textos bíblicos para poder se encaixarem dentro do discurso do marxismo cultural. E Exatamente. isso mais me espantou, porque eram pessoas que elas ignoram diversas passagens bíblicas em favor da, da visão delas. De uma Então, por ideologia, exemplo, né? isso. De uma Então, ideologia por exemplo, política. é, a Bíblia tem vários trechos, por exemplo, que fala do homossexualismo, fala do pecado da homossexualidade. E tem crente que está querendo ignorar isso. E tem crente que ignora. Eu não estou querendo dizer que você não tem que ter amor pela pessoa que é Sim. homossexual. Não, você tem que ter amor mesmo. Você tem que se aproximar, sim. Só que você precisa entender que aquilo é um pecado. E que a gente não pode ficar passando pano pro pecado do outro. A gente tem que saber advertir. Tem gente que não vai querer ser advertida, tem gente que não vai querer. Mas tem pessoas que você tem que se posicionar em relação a elas, né? É, às vezes aquele seu amigo que gosta de... Porque, na verdade, esse movimento do marxismo cultural, ele vem muito do modernismo, né? Que é essa ideia de que não há verdade absoluta. Qualquer verdade é uma verdade. Se eu acho que essa minha camisa aqui é branca, eu posso achar que ela é branca. A gente está vivendo nesse período, assim, que eu posso dizer o que eu quiser, que essa é a minha verdade, pronto, acabou. E aí que está a questão do cristão, ele também saber se posicionar nesses detalhes da vida de hoje em dia. Porque para você é branca, mas você está errado. Essa camisa continua sendo da cor preta, né? É nesse sentido. E o que mais me chocava, na verdade, era ver cristãos que não queriam se assumir com o cristianismo da Bíblia. Queria estar de acordo com o cristianismo da cabeça dela. E aí ela vai encontrar vários argumentos do tipo dentro da universidade. E até vai ter gente que vai concordar com ela, porque se Sim, você for sim. olhar, o discurso do cristianismo, ele é um discurso bonito. É um discurso de amor. É um discurso de abraçar o outro, de estar próximo ao outro, de perdoar o outro. Só que as pessoas, às vezes, se esquecem de que Deus também ele vai castigar, de que Deus ele é amor, e por causa do amor dele, que ele vai te corrigir. De que Existe uma justiça, né? A Bíblia existe mostra Deus é, em cima do trono, né? No tribunal da justiça. Ele é justo e ele vai exercer o juízo dele. Se ele não for justo, se ele não exercer o juízo, que é castigar o pecado, ele vai, então, não vai mais ser justo, né? Então é necessário. sim, é necessário. E Deus é justiça, e a questão é você trocar a justiça de Deus por uma justiça que você está inventando. Uma Bíblia que não é a que eu leio. É uma Bíblia que a Exatamente. pessoa está inventando na mente dela, e ela está criando aqueles contextos da mente dela, né? E ela vai encontrar pessoas que vão apoiá-la. Porque como o cristianismo ele tem essa beleza, então ela vai tentar se aproximar da visão de esquerda, né? Daquela visão do marxismo, de que é o belo, de que pode aceitar tudo. Opa, Sim. calma lá. A gente tem que ter amor pelas pessoas. Mas Deus, na palavra dele, ele informa o que que é o errado e o que que é o certo. Então, assim, essas dificuldades que eu enfrentei dentro da universidade eram pioradas exatamente porque eu tinha colegas que não se assumiam cristãos Por e que medo, né? estavam se apoiando no marxismo cultural, de alguma forma. E aí você vê essa série de debates nesse sentido das pessoas, inclusive,
se apoiando e ficando do lado, né, dessa visão marxista. Mas é Isso é o muito mais sedutor, é muito sedutor. isso. Eu dou aula sobre o marxismo, né? E quando eu costumo dar aula sobre o marxismo, eu costumo fazer uma brincadeira. Eu costumo ser imparcial. Eu Uhum, só explico o pensamento do Marx. E o Marx, ele tem um linguajar muito objetivo e muito persuasivo. Ele lida muito bem com as palavras. E, geralmente, a figura do marxista, né, ou do marxista cultural, que é aquele que segue mais a ideologia do Antônio Gramsci, ele, como intelectual orgânico, ele lida muito bem com as palavras, né? Ele organiza muito bem as palavras justamente para mexer com o sistema límbico das pessoas, que é com as emoções e não com a razão. Eu vi um discurso, por exemplo, de um professor da USP esses dias, e esse professor, ele estava falando que é direita e o que é esquerda. E aí chegou uma hora uhum. do discurso, ele falou assim: por que eu não sou de direita? Porque, olha, a direita é opressora. A direita sempre foi a favor da escravidão, matou, assassinou homossexuais. Eu não posso ser de direita porque eu não posso ser a favor disso. Então é muito simples ser de esquerda. Ser de esquerda é uma questão de ser humano, de ser a favor da causa das minorias, dos injustiçados. Então, uma pessoa que ela é de direita, ela está assumindo um compromisso com a opressão, com a homofobia, com o preconceito, etc. Então, esse discurso, ele é muito sedutor, ele é muito persuasivo. Geralmente, ele é um discurso enérgico, né, carregado de emoção. E aí, então, os incautos que desculpa, não sabe o que é realmente aquele pensamento na origem, ele vai ser seduzido, porque ele vai entender. Você que fez comunicação social, você sabe como a comunicação tem o poder de transmitir, né, crenças, e crenças limitantes, no caso. E o discurso de autoridade também, ele é muito normal dentro das universidades, né, que é o discurso do professor. O professor, ele é uma autoridade, e ele é uma autoridade científica, então tudo que ele disser já vai ser recebido como verdade pelos alunos que estão chegando ali sem base nenhuma, né? Então, o grande problema desse tipo de pensamento marxista dentro das universidades é porque eles vão pegar um público que geralmente está muito despreparado, né? Muito despreparado, que você não aprende quem é o Karl Marx na escola, por exemplo, no ensino médio, a não ser que você tenha condições de estudar numa escola pública. Quer dizer, desculpa, numa Sim, escola particular, né? Mas na escola pública, geralmente, o ensino ali é muito precário. E ainda tem a questão de que o patrono da educação brasileira é o Paulo Freire, né? Pedagogia do oprimido, professor como opressor, aluno como oprimido. Então, o aluno já ingressa na universidade, já debaixo de todas essas camadas de estrutura, de crenças. Quando ele chega lá, ele se vê como um diferentão, né? O cristão, sobretudo, nossa, mas eu tô contra a ordem normal, gente. Gente, eu tô muito diferente. O que que tá acontecendo comigo, né? E aí eles mostram que é errado você estar defendendo essa posição, que os seus valores cristãos, na verdade, eles foram produzidos meticulosamente por agentes políticos para manipulação das massas. Então, aquele cristão que chega despreparado na universidade, sem conhecer, sem ter embasamento teológico, embasamento bíblico, sem ter vivido também experiências com Deus, ele vai ser seduzido assim, mas muito facilmente. Né? Você diz que vem sim. de berço presbiteriano. Presbiteriana, graças a Deus, é uma igreja que é muito forte no ensinamento, né? Como é que foi seu preparo teológico? E se isso, de alguma forma, sua formação como cristão e a sua formação dentro da sua igreja, a teologia que você aprendeu, os valores que você aprendeu, isso de alguma forma ajudaram você a se manter como cristão durante o período da universidade? Totalmente, totalmente. Eu acho que se não fosse essa base, eu provavelmente iria me envolver com essas visões, né, do marxismo cultural de alguma forma. Eu senti muito que, graças a Deus, Deus estava ali comigo. E eu lembro que, porque assim, mesmo que você seja criado numa família cristã, que você tenha sido ensinado
isso não significa que você vai manter a fé, né? Eu já vi vários casos, né, de pessoas que foram criadas comigo que acabaram desviando em algum momento da vida. Sim, sim. Mas eu acho que o que eu tive base é porque eu vi aquilo e eu sentia de Deus que não era aquilo que era da vontade dele. Que aquela bagunça total e geral não era aquilo que Deus tinha planejado para a minha vida, né? Então, acho que eu me cerquei de pessoas também que pudessem me ensinar e que pudessem me ajudar nesse processo. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, assim, é, você sempre se lembra desde a infância, né, de tudo que você foi aprendido e você entende que aquilo que as pessoas estão vivendo é um erro, digamos assim, né? Então, assim, mas o principal para mim foi eu me cercar de pessoas que poderiam me ajudar nessa caminhada, porque para nós é muito fácil cair, né? Mas quando você tem a base de estar com Deus e com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, tudo fica mais tranquilo. É verdade. Ter um grupo, né, dentro da universidade que de alguma forma te dá conforto, te dá consolo, de caminhar junto, de investigar junto, de pensar junto, isso faz toda a Sim, diferença, né? faz. Isso foi muito difícil, fez muita diferença para mim, né? Porque assim, no primeiro ano eu tive muita dificuldade, porque eu estava sozinho. Eu estava sozinho, mas a partir do segundo ano, assim, mais para frente, eu fui conhecer pessoas, né? Eu fui conhecer a Luciana, que trabalhava na universidade naquela época, uma outra jovem chamada Rebeca, e tinha um menino, o nome, ele era até angolano, era, não é angolano, e o nome dele é Neves, e ele estava afastado, estava desviado, e ao me ver, né, ao me ver no debate, porque assim, eu nunca ficava quieto. Assim, quer acabar a aula? Fala mal de Jesus. Acabou a aula. Eu não quero nem saber se o professor vai conseguir dar o conteúdo programático ou não. Se o professor falasse mal de Jesus, ou falasse mal do cristianismo, ou falasse mal da Bíblia, acabava a aula. Porque eu falava assim, ó, professor, eu ainda falava, o senhor quer dar aula? Porque o senhor está aqui para dar aula e a sua matéria não envolve isso. Agora, se o senhor quiser entrar nesse assunto, o senhor não vai conseguir mais dar aula porque eu não vou deixar. O senhor vai ter que mostrar os fundamentos de toda a sua, de todas as suas afirmações. Então, assim, eu sempre fui taxado, né, como um aluno chato. Eu fui marcado na universidade mesmo durante 4 anos, porque eu não me calava, entendeu? Nunca me calei. Eu recebi orientação para não, cara, vai lá, você tá lá só para se formar. Né? As pessoas mais sábias, né? Você tá lá só para se formar, cara, aguenta. São 4 anos só. Mas eu não dava, sabe? Me pinicava. Eu não conseguia ouvir alguém falar mal de Jesus e eu ficar calado. E eu me sentia também meio que impelido pelo Espírito Santo, sabe? A falar. Sim. Então, assim, graças a esses debates também, o Neves, ele se converteu, né? Ele voltou para Jesus. Ele falou para mim que ele estava abalado, que a fé dele estava abalada, que ele entendeu o cristianismo de uma forma. Quando ele chegou na universidade, tudo aquilo que ele tinha aprendido foi desconstruído e ele se sentiu como se ele tivesse crido numa mentira a vida inteira. E quando ele viu o meu discurso, a forma como eu defendia a minha fé, com evidências, com fundamentos sólidos mesmo, aí aquilo diz que ele reaviveu nele a paixão pelo Evangelho, a paixão por Cristo. Então, assim, valeu a pena, valeu a pena. Mas quantos Sim. cristãos entram na universidade e se sentem sozinhos? Porque o ambiente é hostil o suficiente para que você tenha medo de se pronunciar como um cristão. Então, geralmente, o professor vai falar mal do cristianismo e o cristão, muitas vezes também por não ter embasamento algum, né? Não ter embasamento. Ele não sabe se defender daquele tipo de argumento. Tudo que ele tem que fazer é fechar os olhos e orar para aquela aula terminar logo, né? Isso é um grande problema. Você era o único aluno cristão da sua turma? Não, eu tinha mais uma colega, também cristã, da turma, e ela, assim, ela evitava ao máximo entrar nessas questões políticas, sabe? Ou que poderiam baquear ali a situação dela com com os demais Entendo. colegas. Então, Eu não queria ela manchar ficava. a reputação dela com... É, é. Sim. Eu, por exemplo, já era mais do embate mesmo.
não aguentava, falava, e tinha gente que fechava a cara, né? Claro. Mas não tinha o que fazer, né? Eu acreditava que aquele era o momento que eu tinha que falar, que eu tinha que debater, que eu tinha que mostrar a minha postura como cristão, né? Que eu deveria falar. Eu deveria mostrar ali de quem sou eu, né? Filho de quem que eu sou? Sim. Filho de Deus. Então, Olha, teve assim, um episódio, olha eu te cortando de ah, novo. Teve um episódio pode falar. interessante que eu lembro que quando teve uma aula que eu defendi a minha fé, né? E aí eu lembro que teve uma amiga da escola, ateia, ela me parou na porta quando acabou a aula, ela olhou para mim e falou assim: "Cara, como pode? Como pode?" E eu falei: "Como pode o quê?" Regiane, o nome dela, né? "Como pode o quê, Uhum. Regiane? Mas você é tão inteligente. Você é tão inteligente. Como você pode ser cristão?" Falou assim para mim. "Mas você é tão inteligente, Eduardo. Eu não consigo entender, sério. Você é um cara tão inteligente. Dá para ver que você estuda, que você investiga. Como que você é cristão, sendo tão inteligente?" Eu falei: "É justamente por isso que eu sou cristão. É Sim. justamente por causa disso. Eu fui investigar, eu era ateu. Houve um dia na minha vida que eu deixei de acreditar em Deus. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso, inclusive minha própria família. Mas momentos antes de eu me converter, eu trabalhava na Editora Globo e eu perdi a fé assim completamente, assim, demais. De eu falar que eu era o próprio Deus, né? Eu falava que eu era o próprio Deus, eu não acreditava mais em Deus, acreditava que Deus era um subterfúgio, um refúgio para a humanidade, né, sofrida e tudo mais, que precisa de um socorro. Então elas criam um ser imaginário para todo aquele discurso de ateu mesmo, né? Então assim, eu falei para ela, olha, foram justamente as evidências que me fizeram ser cristão, né? Então, e eu não sou o único. Existem muitos cristãos que já foram ateus, que já foram críticos da fé, e no processo de investigação, eles acabaram se convertendo, né? Essa menina, Uhum. ela continuou cristã até o final do curso? Continua, graças a Deus, já está na igreja, né? Graças Ela a continua. Deus. Mas eu acho que é uma coisa interessante da gente falar assim, é de que na universidade, para quem está acompanhando essa live e às vezes está passando por isso também, é muito importante você estar com um grupo. Eu acho isso muito importante. É muito importante. Porque pode ser que daqui a uns anos, aquilo que você falava e defendia vai tocar na vida de uma pessoa. Ela vai se lembrar, ela vai lembrar, nossa, fulano é cristão e tudo. Tem um grupo, tem uma história interessante aqui que eu vou contar. Tem um grupo da universidade que é a Aliança Bíblica Universitária, a ABU. ABU. É, a ABU ela tem vários grupos em diferentes universidades, sejam elas privadas ou públicas, né? E eu tive uma amiga minha que ela era de um grupo na verdade, ela não chegava a ser ateia, mas ela era agnóstica. Que para quem não sabe, o agnóstico é aquele cara meio que em cima do muro, né? Ele não chega a ser porque o ateu, como diz o nome, ele é anti-Deus. Assim, Deus não existe para ele. O agnóstico, Deus pode não existir, mas ele pode existir também, né? E ele pensa assim que até que prove para ele que Deus pode existir, ele entra nessa história. Caso não, ele pode continuar não acreditando em Deus. Então, assim, ele fica meio que em cima do muro, você tem que provar para ele. E tinha um grupo dentro da universidade que era o grupo de agnósticos. Então, eles se reuniam para debater o porquê da existência de Deus. É até engraçado você pensar que tem um grupo que fica debatendo sobre um cara que eles não acreditam, né? Né? Aí o pessoal da BU começou a fazer um trabalho muito interessante de evangelização. Então, eles gostavam de se unir com grupos, por exemplo, também tinha um grupo católico dentro da universidade. Então, eles faziam como se fosse intercâmbio de assuntos, né? Então, ia ter uma reunião do grupo católico, o pessoal da BU ia lá para poder participar, tudo na paz, né? Então, e aí depois, quando tinha uma reunião da BU, os católicos vinham para participar. E aí fizeram um intercâmbio com o pessoal que era agnóstico, assim. E essa menina, e eu morava
numa república só com dois colegas meus cristãos, numa república de cristãos. E aí essa menina falava, que ela era agnóstica, aquela coisa toda radical, tudo. E aí ela decidiu participar das reuniões da BU. Para quê? Hoje essa menina virou missionária, Olha, ela é daqui de Belo Horizonte, ela se converteu através de uma ação da ABU dentro da universidade. glória a Amigos Deus. que se uniram e que falaram do amor de Cristo para ela e ela se converteu. Eu acho muito interessante a gente estar sempre abençoando a vida de outras pessoas, né? E dos cristãos estarem se unindo, né? Se unirem para poder falar de Deus. E essa amiga minha, hoje, ela casou com outro amigo meu, né? E são um casal muito abençoado, que inclusive sou padrinho de casamento dos Olha só, dois, a Dani. não foi você que convidou ela para o grupo, não, foi? Não, foi um amigo meu que morava comigo que convidou ela. Mas assim, ela ia lá em casa, a gente tinha uns grupos de estudo Que lá legal, em cara. casa. Ela ia, e ela ia porque assim, ela estava curiosa para saber e de repente ela se converteu. E o bom E do assim, agnóstico é isso, né? É essa busca pela verdade. O agnóstico genuíno, né? Que é é, aquele que não nega a existência de Deus, mas ele diz que se ele vê, né? Se ele encontrar alguma evidência, ele vai crer. Então, esse cara geralmente sincero, quando ele é apresentado diante de evidências, ele não tem como, ele vai se converter. Isso é muito sim, bacana, isso muito é muito bacana. interessante. Porque hoje eu olho para a Dani e falo assim, gente, ela é mais crente que eu. Eu Que fico assim, legal. né? Como que pode, né? Como é que Deus transformou a vida dela? E foi uma conversão muito bacana, assim, você vê como que Deus transforma de fato a vida das pessoas, né? É, às vezes para mim que fui criado num lar cristão, eu acompanhava mais na igreja, né? As pessoas se convertendo e tal. Mas você vê uma conversão tão profunda numa Na pessoa, é algo universidade. que dentro da universidade, é algo que eu vou levar para o resto da vida, a história dela. Que A Dani, eu tenho experiência muito incrível. carinho dela. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como cristão que venceu a universidade, né? Porque realmente é uma vitória, né? Não só se formar, mas se formar e conservar a fé. O que que você recomendaria aí para aqueles que estão assistindo a gente, que são universitários ou que pensam em entrar na universidade? O que que eu posso fazer para preservar a minha fé, para fortalecer a minha fé no momento de crise de fé dentro do ambiente acadêmico? O que que você Sim. recomenda? Olha, pastor, eu recomendo que a primeira coisa, a pessoa tem que ter uma vida de oração, lendo a Bíblia, conhecendo a Deus, e primeiramente ela tem que saber filtrar. Ela tem que saber filtrar o que ela está recebendo ali. Uma coisa que me ajudou muito dentro da universidade foi esse filtro, né? Inclusive a Raquel está colocando aqui estudar, né? A gente tem que estudar a palavra também. Mas a gente tem que saber filtrar as coisas, porque Ouvi tudo e retém o bom. ter o que é bom. Porque tem muita coisa ali que eu aprendi e que eu vou levar para a minha vida profissional, né? Muita coisa que eu aprendi na universidade, eu levo para a minha vida profissional hoje, né? Que são teorias, são visões sobre como se fazer o jornalismo, sobre como que é a vida, sobre até mesmo sobre a luta de classes que o Marx defende muito, são coisas que eu entendo que são reais em um certo ponto, mas eu tenho que saber filtrar, entender até que ponto eu devo levar aquilo. Estudar também as escrituras, como a Raquel está falando aqui, é importante mesmo. A gente tem que ler a Bíblia e não só ler por ler. A gente tem que realmente focar e tentar não, né? É relacionar aquelas escrituras com o que a gente vive hoje. Então, acho que é a primeira coisa. Ter uma vida com Deus, orar, se cercar de pessoas que vão te abençoar, sabe? Se você, inclusive, precisar se afastar daquela pessoa que só te faz mal, eu acho que é o ideal também, você se afastar daquelas pessoas. Vai ter gente que vai andar com você porque te tem como referencial de cristão. Isso aconteceu comigo dentro da universidade. Sim, Ela queria discutir Velho Testamento comigo, mas eu senti que ela não fazia aquilo porque ela estava me odiando. Ela fazia aquilo porque ela estava querendo encontrar a fé dela. E entendo. ela viu em mim isso. Então, acho que assim, a pessoa tem que saber filtrar, tem que saber andar com as pessoas, estudar as escrituras, relacionar isso com a vida dela
E Glória a principalmente Deus. se cercar de pessoas que realmente vão te abençoar. Amém. Deixa eu fazer uma merchan aqui. Você acha Sim, que um curso de política para cristãos, né? Um curso sobre o cristão e a política, como o cristão deve se posicionar perante a política, diagnosticando o pensamento marxista cultural, como ele se apresenta, como eles pensam, como eles se organizam, né? E com outro veio teológico, aprendendo a sã doutrina, e um veio apologético. Você acha que um curso desses poderia abençoar os alunos universitários para dar subsídio mesmo para eles, fundamento para eles defenderem a fé dele? O que que você acha? Se você tivesse a oportunidade de ter feito um curso desses, aprender o que é o nossa, marxismo cultural antes de entrar na universidade, aprender sim, evidências científicas, históricas e filosóficas a respeito da nossa fé cristã. Você acha que faria diferença na vida de um aluno? totalmente. Se eu tivesse tido esse curso, minha vida seria muito mais tranquila, eu acho, na universidade. Mas, infelizmente, eu tive Na que raça, viver né? o que é. Mas totalmente. Inclusive, dentro da universidade, eles não gostam de usar esse termo, marxismo cultural, porque eles não acham que isso existe, tá? Não É pode porque falar, né? Não pode não falar, não pode. existe marxismo cultural. Eu acho que é extremamente importante a pessoa saber, ter conhecimento político. Gente, isso aí é de uma importância tão grande, porque você vai enfrentar muita coisa dentro da universidade, às vezes até dentro da escola. Exatamente. Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, que o Brasil está, bem dizer, dividido. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser para a sua vida. Então, eu tenho toda a certeza que faz toda a diferença para a vida da pessoa. Glória a Deus. Bom, a gente tem um curso assim, né? Que é um curso de 1 ano aí, mas com acesso vitalício. Milton, foi um prazer, viu? Que Deus abençoe você e sua família. Prazer, pastor. Que Deus te abençoe também. Um abraço. Até a próxima.